Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Nesse vídeo aqui eu quero falar de outra edição da coleção Marvel Essenciais, que é uma coleção bem miscelânea, né, bem diversificada, que publica periodicamente, eu não sei se sai um por mês ou dois por mês mais ou menos, títulos já consagrados, já famosos da Marvel, né? Então tem praticamente todo o universo da Marvel participa do Marvel Essenciais. Eu quero falar hoje aqui nesse vídeo para vocês do Visão, tá? A minissérie do Visão, do Tom King e do Gabriel Hernandez Walta, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas antes de tudo, como sempre, aquela xaropada, né? Se inscreva no canal, se chegar no final do vídeo você bota o curtiu ou não curtiu, faz parte da brincadeira, né? Você comenta e você compartilha se você tiver alguém que acha que tem um interesse nesse assunto, tá? Tem uma curiosidade sobre se compra ou não compra essa edição de luxo, capa dura, do Visão, tá? Muito bem, vamos lá. Essa história aqui eu demorei a comprar, gente. Demorei a comprar pra caramba por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque eu não gosto, não simpatizo com a arte do Gabriel Hernandez Walta. Eu acho que ele é espanhol, Gabriel Hernandez Walta. Tá. Mas tem o nome do Tom King, que apesar de não ser um dos meus autores favoritos, ele tem algumas histórias que eu gosto bastante mesmo. Então o Tom King sempre me deixa desconfiado, será que é bom, será que não é? E o outro motivo de eu ter adquirido isso aqui é que o Visão é um personagem de terceira linha ou até de quarta linha da Marvel Comics. Então é um personagem que um bom autor pode desenvolver um material interessante, uma boa história. Lógico que se você é daqueles que coleciona personagens, eu só compro dos personagens que eu gosto. Então, provavelmente, isso aqui vai passar longe para você. Tudo bem, eu não sou assim, eu não coleciono personagens, eu coleciono boas histórias e, acima disso, boas artes. Primeiro boas artes, depois boas histórias, e normalmente as boas artes são os melhores artistas, são os que eu já gosto, e as melhores histórias também baseadas nos autores. E o personagem entra lá em quarto lugar, em quinto lugar, porque aí eu vou perceber. Se for um personagem muito famoso, um Super-Homem, um Batman, um Wolverine, um X-Men, um Homem-Aranha, eu já sei que é mais perigoso de acertar. Por quê? Porque os autores com esses personagens, que eu chamo de medalhões, os medalhões da Marvel e da DC, é mais difícil você trabalhar. Por quê? Tem muitas limitações, tem muitas coisas que você não pode fazer, tem outras coisas que você é obrigado a fazer, os editores ficam enchendo o teu saco, então é muito difícil. Mas eu achei que, bom, é o Tom King. O Visão é um personagem que ninguém gosta. Eu nunca gostei do Visão, sempre achei um Visão um personagem nada a ver. Eu não gosto de personagens que não sejam humanos. Os meus favoritos são sempre personagens humanos. Tá? Eu gosto de robô, de androide, sintozoide que a Marvel inventou. Tudo isso aí para mim é bobagem. Mas vamos ver o que o Tom King é capaz de fazer com o Visão. Bom, comprei o volume, está aqui na minha mão, já li ele, já posso dar uma opinião para vocês. Com relação à arte, nenhuma surpresa. Não é uma arte que me agrade, não é um artista que seja capaz de desenvolver alguma coisa mais dinâmica, mais intensa. As imagens dele são extremamente estáticas, muito paradas, muito até fotográficas, né? Porque são estáticas, são muito paradas. Mas é um desenho sem muito detalhe, tanto a figura humana quanto a paisagem, quanto o fundo, quanto os objetos. É um desenho muito básico, que fica muito mais preso à importância da história, tá? E a história também não é essas coisas todas, não. E outra coisa que também me fez desconfiar disso aqui foi o prêmio. Quando essas edições ganham prêmios muito rápido, né? Filmes, séries, livros, quadrinhos, ganham logo um prêmio, eu já desconfio que esse prêmio é meramente para promover alguma coisa que ninguém vai se interessar em ler se não ganhar um prêmio. Porque tem muita gente que se guia por prêmio, né, gente? O filme ganhou o Oscar, então eu tenho que ver o filme, porque ganhou o Oscar. Tem gente que pensa dessa forma. Eu já sou exatamente o oposto, exatamente o contrário. Se ganhou o Oscar, eu já desconfio que eu não vou gostar do filme, que é meramente uma promoção para um filme que ninguém ia ligar para ele se não ganhasse um Oscar. Isso é uma estratégia do mercado de uma forma geral. Eu acho até que é uma estratégia válida. Cabe a nós
termos o discernimento, a capacidade de perceber que a maior parte dessas obras premiadas, elas geralmente não têm essa consistência, tá? Dificilmente é premiado um blockbuster, um filme de muito sucesso, uma série de muito sucesso. Pode perceber, séries de muito sucesso, filmes de muito sucesso, quadrinhos de muito sucesso não ganham prêmio nenhum. Por quê? Elas não precisam, elas funcionam, elas deram certo. Essa é que é a questão, tá? Então, se liga nisso. Não precisa acreditar em mim, é claro que não. Eu não sou dono da verdade, nem estou concorrendo para dono da verdade. Mas observe como normalmente eles usam a premiação para divulgar alguma coisa, tá? O filme, por exemplo, A Empregada, que saiu agora recentemente, é um filme que até agora não ganhou prêmio nenhum. E provavelmente não vai ganhar prêmio nenhum, apesar de ser um filme excepcional, é um filme muito bom. Mas como os produtores e o diretor sabiam que o filme ia explodir sozinho, não precisa pedir esmola para os outros, não precisa pedir ajuda de ninguém, não precisa contratar influencers, não precisa contratar agência de marketing, de propaganda para divulgar o material. Funciona. Muito bem. E aqui acontece exatamente isso. A história do Tom King até começa interessante, né? Ela é, acima de tudo, um grande drama quando você avalia a possibilidade de um sintozoide, que não é um ser humano, né? Não é nem um clone, não é nem um ser humano criado em laboratório, não é. Ele é máquina, ele é uma máquina, ele é um computador evoluidíssimo. E ele quer porque quer ser humano, viver como um ser humano. E o Tom King mostra com muita categoria essa impossibilidade desde o início. Porque ele constrói uma família para ele, a esposa e um casal de filhos, aquela família ideal, né? Aquela família perfeita, incrível. Mas, na verdade, eles, por exemplo, compartilham de um arquivo de memória comum. Então, todos ali têm acesso à memória dos outros, ou seja, tem acesso à intimidade deles. Ninguém ali tem intimidade. Não existe a ideia de intimidade, porque eles são sintozoides. Então, eles têm um disco comum de compartilhamento de experiências. Se um quiser saber a experiência do outro, é só ativar a memória que ele vai viver a experiência do outro. As suas próprias memórias, eles podem recuperar em questão de segundos e voltar. Essa ideia do Tom King é realmente muito legal mesmo. E ele vai, digamos assim, são 12 edições aqui, ele vai mais ou menos até quase a metade, conduzindo bem essa ideia, ao mesmo tempo em que ele mostra takezinhos, trechinhos da convivência do Visão, que continua sendo um Vingador, continua lutando junto com os Vingadores, né? E eles têm também a questão, além da interação que existe entre eles e com o mundo real, com as outras pessoas, o mundo real não, né? Porque todo é o mundo real. Mas com os outros seres humanos do bairro, que eles vão morar num bairro do subúrbio, para tentar ter uma vida humana, uma vida comum, uma vida normal, né? Apesar de que o Visão, depois de todas aquelas crises porque ele passou, né? O primeiro casamento desastroso ao extremo com a Feiticeira Escarlate, aquela doida da Wanda, ele já tem alguns problemas. Os Vingadores mesmo deram digamos assim, colocaram ele numa segunda linha de defesa, porque ele considera ele um pouco imprevisível, um pouco inconstante, devido às muitas mudanças que o personagem sofreu ao longo da vida. E aqui ele também faz um trabalho maravilhoso de recuperar as memórias, as passagens do Visão pelos Vingadores. Né? Lembrar, recuperar tudo e fazer, digamos assim, uma recuperação geral da vida dele muito bem feita. Isso é a parte boa da história. A parte ruim da história é que, além de se prender demais a um grande dramalhão, né, um grande drama aqui, é um drama profundo, um drama até sofrido, dolorido, é uma história que dificilmente vai agradar ao pessoal mais jovem, não tem como, mas o pessoal mais velho, né, que é mais fã do Tom King, que é mais fã das histórias do Geoff Johns, ou do Brian Michael Bendis, ou do Matt Fraction, ou do Grant Morrison, talvez curta um pouco essa história aqui, talvez.
Porém, a coisa se alonga demais. Depois ele inclui outro personagem, o Victorious, que teria sido criado pelo Ultron também, né? Porque vocês sabem que o Visão foi criado pelo Ultron, né? Que por sua vez foi criado pelo Henry Pym, né? Pelo Homem Gigante, Formiga, Jaqueta Amarela, Golias, sei lá, ele é outro personagem que teve já uns 500 nomes, né? Que é inicialmente o Homem-Formiga. Muito bem. E aí o Ultron também criou o tal do Victorious e alonga a história. Me parece que a ideia do Tom King era fazer uma minissérie em 6 capítulos só. Mas aí alguém teve a brilhante ideia, algum editor genial, disse, não, temos que alongar, vamos fazer 12. Aí isso daí provocou uma história cansativa de ler, porque exagera na dramaticidade, no dramalhão, tal. Então, eu diria para vocês que se fechasse no 6º, a edição seria muito boa, mas até o 12, aí fica lento, arrastado, difícil de ler. E outra tendência também do Tom King é o Tom King, ele é um cara muito culto, né? Muito culto mesmo, ele tem uma bagagem cultural imensa, então a história está repleta de referências, de inferências, de citações de romances clássicos, da literatura clássica, Shakespeare, são outros poetas, então fica uma leitura muito arrastada e muito complexa, tá? Logicamente, tem seu público. Por isso, quando eu faço essas avaliações, eu procuro colocar a coisa o mais equilibrada possível, para perceber se você vai ter interesse ou não. Porque eu não sou dono da verdade, eu não sou capaz de dizer, isso é bom, isso não é bom. Não, depende. Pode ser que isso agrade a muita gente, pode ser que desagrade profundamente. Então, você é que tem que decidir se o que eu estou falando combina com o seu gosto ou não combina com o seu gosto. Como se você acompanha o canal, você vai entender se eu tenho mais ou menos o seu gosto ou se eu não tenho mais ou menos o seu gosto. Esse é o parâmetro que vale, no final das contas, para um crítico comentarista. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui, gostou, você bota o gostou. Não gostou, bota o não gostou. Faz parte da brincadeira. Você comenta e você compartilha. Até a próxima.